presidente Eduardo dos Santos sai e nem orienta o pagamento da minha dívida. Portanto, isso nunca passou pela cabeça de ninguém, que eu não tenha recebido milhões e milhões e milhões do saco azul para fazer os eventos que eu fazia. Isso nunca passou na cabeça de ninguém. As pessoas só começaram a perceber agora, quando eu comecei a falar, quando eu disse que o presidente Eduardo dos Santos foi das figuras mais ingratas que passaram pela minha vida. Estará a UNITA preparada para ganhar sem fazer retaliação depois? Ok. Mas a UNITA diz que não vai fazer retaliações. Se dentro do próprio MPLA, se o próprio MPLA houve essas retaliações, ok. As pessoas não têm coragem de falar, mas sim senhora, houve. E eu tipo que sou feiticeiro, que sou bruxo. Por quê? Porque eu previa, eu dizia que a Isabel dos Santos ia fugir de Angola. Todo esse cenário, eu já falava isso em 2010. Por que é que dizias isso, que a Isabel havia fugido de Angola? Eu dizia por causa da arrogância, por causa do abuso do poder. Eu fui vítima dela de muitas coisas. Portanto, o presidente Eduardo dos Santos sairia do poder, não é? E que não imaginei que fosse nesta proporção. Mas eu sabia que os filhos do presidente iriam abandonar o país. Me diz uma coisa. Eu já dizia isso. Me diz uma coisa, Riquinho. A vida está a ser justa ou injusta com Isabel dos Santos? Eu não comento. Luanda, eu não comento. Em algum momento sentes que o partido te usou? O partido não. Portanto, eu acho que alguns camaradas do MPLA, e eu não tenho curvas a dar, em papo reto, o camarada Bento e o camarada Paulo Pombolo não tiveram a coragem suficiente de reconhecer todo o trabalho que eu fiz pelo partido. Isso ganhou, fez-me ganhar anticorpos em todos os lados. Ok. Tanto nos próprios ministros, todos os ministros da cultura, nenhum tem simpatia por mim, nenhum. Então? Eu nunca recebi uma agulha do Ministério da Cultura. Só para lhe dar um exemplo. Nenhuma homenagem. Eu estou a dizer já uma agulha do Ministério da Cultura. Por tudo o que eu fiz. Todo mundo pensou que eu fui grandemente apoiado pelo ex-presidente Eduardo dos Santos. Isto é uma ilusão, uma mentira. O presidente Eduardo dos Santos deu sala de espetáculos a todo mundo, a mim não me deu. Deu sala de espetáculos aos genros, ao filho, à esposa, que é ali na Assembleia Nacional, ao genro, que foi ao Palácio de Ferro, etc. A mim não me deu nada. A mim nunca me deram nada. O MPLA perdeu a união? Claramente. Ok. Hoje, não assumir isso é dar um tiro no próprio pé. Claramente. Então, hoje estamos a ver o filho do Nandô a dizer que eu tenho batido muito na tecla, porque acho que o presidente João Lourenço, no meu caso pessoal, tanto não me tem tratado como eu esperava que o presidente o fizesse como presidente de todos os angolanos. Eu sinto isso, né? Okay. É a favor da destituição de João Lourenço? Eu quero guardar isso para o fim. Ah, é? Mas era a última resposta que eu vou dar. Tá bem. Então, como Spoolgate. Fornecemos soluções e produtos de segurança eletrônica. Para a sua indústria e residência, temos os seguintes: cercas elétricas, portão automático, câmara de vigilância, fabricação de portões, sistemas de alarme, cancelas e vídeo porteiro. Estamos localizados no município de Talatona, bairro Camamaú. Mais informações: 930 44 01 17 ou 931 06 3490. Ou visite o nosso site www.spoolgate.com. Spoolgate, sempre o melhor preço.
Rádio 20. Papo reto, papo reto. Papo reto. Ouvintes da audiência, boa tarde. 12 horas e 26 minutos na rádio, bem-vindos. Mais uma edição do seu programa Papo Reto na Rádio 20. E, portanto, segunda-feira, 27 de novembro, o ano de 2023, já estamos no finzinho do ano, tá certo? Sensivelmente por aí, faltando 36 dias, ou se calhar 37, para o final do ano. Mas antes do ano terminar, nós gostávamos muito e conseguimos ter este senhor que está aqui nas imagens a ser visto. E naturalmente eu digo o nome depois das publicidades, mas naturalmente também ele é bem conhecido, Showbiz, e é culpado pela aparição de vários artistas, é culpado pela dinâmica, pelo nível, pela internacionalização de alguns artistas nossos angolanos, tá? Mas contudo é sobre o Showbiz que vamos falar com o mesmo, e vamos falar também sobre questões sociais, um bocadinho de política, porque o nosso convidado também fala muito bem disso, mas lá no final. Então, deixa-me falar para si, empresário que pretende alavancar os seus níveis de venda, pretende vender, pretende atingir o público-alvo. É conosco aqui na Rádio 20, entre em contato, nós vamos aqui indicar a melhor opção para que possa então ser parceiro da Rádio 20 e vender, fazer publicidade aqui na sua rádio, tá certo? Estamos abertos para parceria e patrocínios. O número está em rodapé, entre em contato. Você que está conosco pelo YouTube, Facebook, subscreva o nosso canal para que esteja por dentro de todas as informações que nós vamos passando, tá? Falando em publicidade, vamos fazer publicidade, já voltamos para mais conversa. Publicidade na rádio. SR Construção Limitada. Construção e manutenção de piscinas. Estamos localizados na Via Expresso, Avenida Principal do ESA Paradise. Contactos 923-320582, 943-97-9722. SR Construção Limitada. Em matérias de piscinas, estamos sempre na linha da frente. Garantimos o seu conforto e lazer. SR Construção Limitada. Atenção ouvinte, isso é para si, esta informação é para si e para a sua empresa, tá? Você que pretende fazer tradução de documentos, pretende fazer tradução de filmes, legendar filmes, novelas, ou interpretação de grandes conferências, cimeiras, ou mesmo interpretação de reuniões diplomáticas, a Wimangol dá-lhe esta oportunidade. Eles fazem tradução de documentos, tradução de filmes, novelas, videoclipes, fazem interpretação de conferência, grandes cimeiras, e atenção que eles têm um material de ponta, tá? Para grandes conferências, como você vê aí nas imagens, tá certo? Eles prestam esse serviço para particulares e empresas. Eles prestam esse serviço na África do Sul e também cá em Angola. Então você que pretende fazer grandes conferências, daí a Wimangol tem esta possibilidade para si. Eles também fazem estudo de mercado. Você que pretende investir num determinado mercado e não sabe como, não tem a certeza se vai ter sucesso, eles fazem esse estudo de mercado, esse estudo de viabilidade, para então conseguir, de modo aí, consiga atingir o público-alvo, tá? Então são as grandes capacidades, as grandes valias da Wimangol, a tradução e estudo de mercado. Ligue já e solicite os seus serviços. Ligue para o 943-593368. 943-593368 ou para o 222-732-102. 222-732-102, tá certo? Ou puxe pelo WhatsApp usando o número 990-73-60-44. Então a Wimangol vai ajudar. Ouvintes, publicidade feita. Na verdade, eu quis dizer, já voltamos para os estúdios da Rádio 20 e reforçar que não estamos nos estúdios da Rádio 20, estamos aqui, portanto, no restaurante Linoizinho, Linoi Comercial, e tivemos que nos deslocar por questões de força maior. Então, vou falar já diretamente com o meu convidado, Riquinho. Muito boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, primeira vez, muito gosto de ter-te aqui. Boa tarde, Rádio 20, boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores que vão ou estão a acompanhar esta entrevista. Exatamente, obrigado mesmo, obrigado. Como é que sentes estando aqui na Rádio 20 já agora? Primeira vez? Olha, é um prazer, portanto, tenho acompanhado. Para já dar os parabéns, que têm feito um
um trabalho de comunicação acima da média. Obrigado. Tenho tido convidados de algum impacto. E o lema, que é o papo reto, Muito bom. esta é que mais me atraiu. E é mesmo aqui onde está. De facto, eu também sou uma pessoa de papo reto, e então tinha algum interesse, alguma expectativa em vir de facto num sítio que faz o meu sinónimo. Exatamente. Obrigado desde já pela presença mais uma vez. Vamos então direto ao nosso papo reto, à nossa conversa. Riquinho, muitos artistas, culturistas principalmente, reclamam por falta de show, fome, não há dinheiro. E na fase em que você estava no ativo, havia poucas reclamações destas. O que é que está acontecendo nessa fase que na sua fase não acontecia? O que acontecia na sua fase que nesta fase não está acontecendo? Bom, não são só os culturistas, os músicos no geral. Principalmente os músicos independentes, os músicos que não estão ligados a nenhuma produtora. É visível que os músicos que não estão ligados à produtora ou são muito bons para terem a capacidade de alavancarem a sua carreira sozinhos, ou morrem na praia e têm grandes dificuldades. Portanto, e então não são só os culturistas, são os músicos no geral. Tanto têm saudades no tempo que eu estava no ativo, no tempo que estava que produzia cerca de 500 espetáculos por ano. Ok. Então eu abrangia todos os músicos. E hoje já tem poucos espetáculos, por quê? Essas produtoras... Pois até há mais espetáculos. Há mais? Há mais espetáculos. Ok. Há mais espetáculos a ser feito por mais promotores. Mais promotor. E esses artistas eu não atuam por quê? antigamente fazia os 500 espetáculos anos que eu fazia antigamente, tanto em média, né? Havia anos que fazíamos 200, outros anos que fazíamos 300, tanto é o que todos os promotores juntos fazem hoje. Ok, mas agora esses reclamam porque se tem muitos espetáculos, eles não são convidados por quê? É como disse, as produtoras primeiro têm compromisso com os seus próprios artistas. Uns têm contratos que recebem tanto adiantado nos seus contratos, então os promotores dessas produtoras têm que pô-los a cantar. Ok. Segundo, para promovê-los, para vender, que é para entrar receita para casa. Então, estes músicos são privilegiados, né? Os músicos das produtoras têm o privilégio de estar em todos os eventos que a produtora produz para si e nos que vende aos seus clientes. Portanto, ok. inclui, como é lógico, os músicos da produtora. Ok, muito bom. Por que saíste do ativo? Por que saí? Isso é uma pergunta engraçada. Por que saí? Quer dizer, eu na verdade não me considero fora. Tem mais. Há quem diga que o Riquinho foi substituído pelo Bento Kangamba. O Bento Kangamba não é promotor. Mas financia a atividade. Sempre financiou. Sempre foi um empresário que... Mas isso não saiu do MPLA. Não saiu o MPLA entendeu substituir o Riquinho pelo Bento Kangamba. Não sei se... Mobilizações de massas.
Eu nunca fui um político direto. Beto Cangamba é um político direto. Eu sempre fui um promotor de eventos. Fiz muitos eventos para o partido, não é? Mas na qualidade de promotor. Na qualidade de promotor. Mesmo sendo militante do partido na altura, portanto, nunca, não me lembro ter feito eventos como militante. Provavelmente em uma ou duas ocasiões eu fiz eventos, não fiz eventos, participei como militante. Acredito que tenha sido no Festival Mundial da Juventude Estudantes. E, portanto, num evento, quando levei bonga para a campanha do MPLA, portanto, no Zango. Portanto, e bonga cantou na tribuna presidencial, portanto, deverá ter sido essa a única vez. As outras vezes, mesmo fazendo projetos, tanto de apoio em prol do partido ou MPLA, o fiz sempre na condição de prestador de serviço, portanto, de empresário. Ok. Eras financiado pelo MPLA para fazer aqueles eventos? Ou seja, a pergunta Nunca. Porque disse que o dinheiro dos seus eventos eram do MPLA. Nunca fui financiado pelo MPLA. Nunca. Nunca. Ok. É aí o grande contrassenso, é aí a grande controvérsia. Mesmo nos eventos do MPLA, mesmo nos eventos da campanha, portanto, os projetos, eu trouxe o bonga com o meu dinheiro, não recebi dinheiro nenhum do partido para trazer o bonga, para levar o bonga à campanha. E fazia isso com que intenção? Não, portanto, eu era militante, como disse, era militante e fui convidado a apoiar o partido, outras vezes por minha iniciativa própria, e sempre o fiz porque eu sempre estive muito ligado às pessoas do partido. Portanto, em Luanda. Em algum momento sentes que o partido te usou? O partido não. Portanto, eu acho que alguns camaradas do MPLA, e eu não tenho curvas a dar, em papo reto, o camarada Bento e o camarada Paulo Pombolo não tiveram a coragem suficiente de reconhecer todo o trabalho que eu fiz pelo partido. E na hora da verdade, na hora de se tomar algumas decisões que eventualmente poderiam ser, não digo de recompensa, mas a título de reconhecimento pelos serviços prestados, acobardaram-se. Tanto qual seria, por exemplo, de problemas, de questões mais profundas do próprio partido. Eu, por exemplo, dirigi uma caravana cultural para o Festival de Venezuela, fiz uma turnê por Angola, por cerca de 12 cidades, portanto, em prol da juventude. O Festival de Venezuela foi o festival onde Angola participou com a maior delegação de todos os tempos, e esse festival
teve repercussões não só do ponto de vista político para o partido, mas para o próprio país. Ok. Portanto, em 2005, falar de Angola no mundo, falar num festival mundial da juventude estudantes, falar da nova Angola, que acabava vindo das eleições de 2002, portanto, vinha de eleições, era qualquer coisa que qualquer país do mundo gostaria de fazer, promover o seu país. Então, nós promovemos nesse festival, tanto Angola, e por esse facto eu julgo que não tive o melhor reconhecimento. Qual seria o reconhecimento, Riquinho? Olha, como eu sou empresário, eu acho que o reconhecimento seria negócios. Ok. Portanto, pessoas que fizeram menos do que eu, em prol do Estado, em prol do partido, beneficiaram de infraestruturas. Nós, por exemplo, para além de nunca nos terem dado nada, nunca tivemos a possibilidade, nem convidados para concursos simplificados, portanto, concursos públicos, tanto que há muito aí, que se usa muito, que se convida um leque de empresas para participar. Na própria cultura, concursos públicos de FENACULTs, de bienais, de Prémios Nacionais da Cultura, de uma série de eventos que o próprio Estado organiza, vários festivais. Portanto, eu nunca tive a possibilidade de participar. Portanto, o que é engraçado... Foste boicotado, quer dizer isso? O que é engraçado é que eu só participava na altura que não tinha mais ninguém para fazer. Foste usado pelo MPLA, quer dizer isso, Riquinho? Não, eu não fui usado porque nunca ninguém me deu uma pistola na cabeça. Portanto, nunca ninguém me obrigou a fazer nada. Eu fiz porque quis, por ser militante, estou no MPLA há 50 anos, por ser militante e patriota. Muita gente, Riquinho, acha que seria justo o contributo que deste à cultura em si, seria justo que fosses ministro da cultura em algum momento? Olha, eu nunca tive capacidade nem formação para ser ministro. O dia que me indicassem para ministro da cultura, eu rejeitaria. Aliás, há muitos cargos aqui e que se me nomearem sem ser consultado, as pessoas sabem que eu vou negar. Eu sou das poucas pessoas, provavelmente, que têm essa coragem nesse país, né? E eu sou uma pessoa muito justa comigo mesmo. Um cargo que eu acho que não tenha formação nem capacidade para o fazer, eu rejeito. E rejeitaria de certeza absoluta. Muito bom. Vamos só para um rápido intervalo para publicidade, já voltamos para mais conversa. Ouvintes, intervalo na rádio, publicidade, já voltamos. Até já. Motobuy Care. Você que sonha em ter uma motorizada a render, aqui vai a sua oportunidade. Ative já a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation. O cliente deixa a sua motorizada e aguarda apenas pelos rendimentos mensais. Existem 3 contratos disponíveis para si: o contrato Plus, o Checkmate e o Standard. O contrato Plus são de 12 meses. O cliente subscreve a este contrato e recebe um valor de 60 mil kwanzas mensal. O contrato Checkmate tem a duração de 6 meses, em que o cliente recebe
mensalmente um valor de 100 mil kwanzas. O contrato standard são de 24 meses, no caso 2 anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas no primeiro ano de contrato. No segundo ano, o cliente recebe o valor investido na compra da motorizada em forma de rendimento. Atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção e tudo o que a sua motorizada precisar. O cliente deixa a motorizada e simplesmente aguarde pelos valores na conta. Ligue e ative a sua motorizada. 926-033-765 924-754-880. Manuel Rosa Business Corporation. Sem risco, sem stress e com segurança. A NetQuieto Tecnologia tem ao seu dispor uma gama de serviços para os seus clientes. Redes estruturadas, aplicações móveis, IRP, desktop, venda de mobiliário de escritórios de alta qualidade, administração de sistemas, soluções de segurança de rede, design criativo para tratamento da sua marca ou imagem, venda de equipamentos informáticos e consumíveis de escritório, business broker, serviços de transmissão e eventos online, live stream, implementação e gestão de centrais telefónicos, PBX. Estamos localizados no bairro da Conoco, Estrada Direita de Cacoaco, edifício Lança Flor, primeiro andar, porta número 4, município de Cacoaco, Luanda. Informações 947-055-402, 944-090-783. E-mail geral@netquieto.au. NetQuieto Tecnologias. O cliente pensa e nós fazemos acontecer. Ouvintes, de volta à entrevista, Riquinho, e portanto tivemos então que fazer publicidade, intervalo para a publicidade. Riquinho, então de volta. Há muita gente que diz que o Riquinho batia nos artistas. É verdade. Já chegou a bater algum artista? Olha, as pessoas dizem muitas coisas, falam muitas coisas, e depois há um aproveitamento dos meus detratores, há um aproveitamento. Eu sempre fui um alvo a bater. Uhum. Por quê? Que eu sou. Eu estou na história de Angola entre as 100 personalidades, portanto, mais importantes do país. Fizeram do nada, de si, sem ter nenhuma estrutura por trás, sem ter nenhum empurrão de alguma estrutura, fizeram história. Trazer mais de 1000 músicos para Angola, trazer mais de 50 estrelas mundiais. Às vezes não é só ter dinheiro, é ter fazer isso. Por exemplo, no Roberto Carlos estava a ser contactado para Angola já há bastante tempo, com muita gente, muitos generais, muitos outros empresários, e com mais capacidade financeira do que eu. Okay. Mas não conseguiram trazer Roberto Carlos. Portanto, eu digo que eu estou entre as 100 personalidades, pelos feitos que eu fiz, tanto de iniciativa pessoal e iniciativa particular. Não é? Não só os eventos culturais, como os eventos desportivos. Como ter levado a histórica delegação, a maior da história de Angola, para o Mundial de Futebol, onde levei desportistas que nunca mais vão ver o Mundial de Futebol, Dung de Jesus, Abel, Lotte, Alves, grandes estrelas do futebol, e que era importante que numa presença de Angola no Mundial estivessem presentes, até para a história, porque a gente não sabe se vai tornar a estar no Mundial de Futebol. Mas a pergunta é, galhetou ou não algum artista? Que não é fácil. Eu vou responder-lhe. Papo direito, eu vou lá. Ok. Eu estou só a dizer o contexto, porque é que eu sou
perseguido, vítima, mas há muito tempo. Ok. E não só pelos meus concorrentes da área, mas do ponto de vista geral. Ok, ok. Eu cheguei aonde cheguei sem ter que me agarrar ao MPLA, ao partido, sem ter que me agarrar em nada. Portanto, eu sou das pessoas que tive um presidente da República 20 vezes nos meus eventos. Isso não é só inédito para Angola, como para o próprio mundo. Ok. Não há um promotor de eventos no mundo que teve um presidente da República 20 vezes assistir os seus eventos. Não existe isso. Portanto, isso é um recorde do Guinness. Ok. Portanto, eu sou o único cidadão no mundo que teve um presidente da República durante 20 vezes. E não é à toa que um presidente da República se desloca 20 vezes Há uma atividade a ir assistir a eventos do mesmo promotor. de um promotor, de uma pessoa particular. Então, Exato. isso ganhou, fez-me ganhar anticorpos em todos os lados. Ok. Portanto, nos próprios ministros, todos os ministros da cultura, nenhum tem simpatia por mim, nenhum. Infelizmente em África é assim. Mas por quê? Por causa do teu sucesso, simplesmente assim? Por causa do meu protagonismo. Ok. Portanto, eu fiz aquilo que nenhum ministro da cultura, nem todos os ministros da cultura juntos fizeram. Ok. Nenhum ministro da cultura gosta de mim. Ok. Nenhum. Achas que eles criam-te dificuldade em certa situação, que, em algum evento que você venha... Eu estou a dar um exemplo. Sim, não, mas agora a pergunta Eu estou a dar um exemplo. acha que Por eles... que é que eu tenho muitos detratores? Por que é que sou muito O enciumado? que eu quero entender é que, sim, já sente que alguns ministros, os que passaram e que se calhar até o atual, já alguma vez tentaram boicotar algum evento teu? Eu nunca recebi uma agulha do Ministério da Cultura. Só para lhe dar um exemplo. Nenhuma homenagem? Eu estou a dizer Nunca já foi uma agulha do Ministério da Cultura. Por tudo o que eu fiz. E como maior parceiro cultural do Estado e do próprio Ministério da Cultura, nunca ter recebido uma agulha do Ministério da Cultura é tudo. Ok. Portanto, o Cine Tropical, que é do Ministério da Cultura, num país normal, me era cedido para explorar, não só por eu ser o maior parceiro da cultura, mas por ser a empresa que mais eventos fez no Cine Tropical. Exatamente. Isso só para dar um exemplo. Exato. Portanto, eu quando lhe digo que sempre fui um alvo a bater, sempre fui um alvo a bater porque eu levei a fasquia muito alto. Levei a fasquia da música muito alta, levei a fasquia dos eventos muito altos, levei a fasquia eu fui pioneiro e o número 1 em quase tudo. Eu fui o pioneiro na promoção do intercâmbio internacional dos principais países do mundo com Angola. Ok. Portanto, Brasil-Angola trouxe cerca de 150 brasileiros. Estados Unidos da América-Angola trouxe cerca de 50 músicos americanos. Portanto, eu, inclusive, sou referência no ponto de vista político. Portanto, sabe que a vinda dos músicos, desses músicos brasileiros e americanos, deu um pontapé de saída para a vinda do investimento estrangeiro para Angola. Naturalmente. Portanto, quer dizer, foi esses músicos que deram abertura para que os primeiros empresários brasileiros, os primeiros empresários americanos viessem para Angola. Quer dizer, inclusive do ponto de vista econômico e político, a minha contribuição ao país foi de grande relevo. Portanto, é natural que os meus detratores não fossem só os promotores, os meus concorrentes. Portanto, os ministros e de várias áreas. Ok. Porque o que é que eu fazia?
eu fazia o trabalho de diplomacia cultural. Mas se estamos todos a trabalhar para o benefício de Angola, benefício do país, por que é que suscitava Mas invejas? infelizmente é assim. É a África, é Angola, isso acontece muito em África e em Angola não fugimos à regra. Portanto, em vez de eu ser acarinhado, eu vou lhe dar um exemplo. No Roberto Carlos, o ministro da Cultura deu um parecer ao Presidente da República negativo. Porque sentiu ciúmes. Em vez de Ou seja, seria ele a fazer isso, não você? Em vez de se juntar a nós. Quem é o ministro da Cultura na fase? Por acaso sei quem é, mas não vou citar nomes para não abrir feridas, nem rebuscar assuntos. Mas é isso que se passa. Deu um parecer negativo. Então, o que é que ele iria fazer? Ele iria matar aquela grande campanha que o presidente fez, que foi subir ao palco. Angola era conhecida como um país de guerra, Angola era conhecida como um país da miséria, era conhecida como um país da fome, era conhecida como um país de todos os males. E falar para o mundo te dar atenção, tem que ser por algum motivo. E qual foi o motivo? Foi a vinda do Roberto Carlos para Angola. Foi a paz. Então, nesta altura, o presidente recebeu o Roberto Carlos, foi ao palco, fez um discurso de paz para o mundo. E isso, em termos de diplomacia política, em termos de lobbies de promoção do país, isto custa bilhões e bilhões de dólares se pagar-se a uma agência para o presidente falar para o mundo e a mensagem dele chegar para o mundo. Vou aproveitar essa tua deixa, Riquinho. Você acha que este é um dos factos que, na governação de João Lourenço atualmente, é um dos factos que faz com que o investimento privado não venha para cá, para Angola? Ou seja, não se traz mais artistas na velocidade em que trazias, da qualidade dos artistas que trazias. Então, achas que, e temos pouco investimento privado atualmente no país, achas que esse é um dos motivos que faz com que não haja investimento privado aqui em Angola? Não, eu acho que a cultura... Não respondeste a pergunta da Chapada, mas vamos depois para... Eu acho que a cultura deve estar sempre ligada aos lobbies, às aberturas do país para o mundo. Não é à toa que em todas as campanhas eleitorais há músicos. Não é à toa que Beyoncé apareceu a apoiar o Obama, o Kanye West apareceu a apoiar um outro presidente, e etc, etc, etc. Portanto, não há campanha mundial eleitoral sem artistas. Está aí a resposta dada. Portanto, quer dizer que a música tem muita força. Os links que eu semeei, posso aproveitar do facto de eu ter trazido o Roberto Carlos. Estes novos promotores não estão a aproveitar isto? Estou a falar do Estado. O Estado, Estamos a falar de Estado. Que Estado? Não estamos a falar dos meus colegas promotores. Não, mas também podem aproveitar. Qual é o problema? Estou a falar do próprio Estado. Não foi aproveitado todo esse grande investimento de milhões que eu fiz nesses músicos mundiais. Não é? Não foi aproveitado em si a minha marca, a minha imagem, o meu nome, onde eu, se me disserem... Mas o republicano junto com Bento Kangamba iam fazendo isso. Eu, se me disserem... Fizeram. Digo. Eu, se me disserem vá até os Estados Unidos falar com 4 músicos para fazer uma campanha sobre Angola, fazer uma campanha para Angola beneficiar de doações, de apoios. Eu chego e vou falar com Basca, com 50 Cent, com a Yves, com Latoya Jackson,
Ok. Uhum. Se calhar não me cobram nada. Ok. Fazem isso gratuitamente, porque eu já os trouxe para Angola e já paguei bons cachês aos músicos. Ok, Portanto, sim. isso Há aquela tudo, relação já. Isso tudo o país não aproveita. Portanto, eu sou um íon, eu sou um diamante que altamente aproveitado. E aproveitar é o quê? É aproveitar as conexões, é aproveitar as ligações, é aproveitar os milhões que eu gastei com essas estrelas mundiais para benefício do país. Se calhar. Eu queria fazer isso. Ok. Não me deixaram fazer isso. Quem não deixou fazer? Os meus detratores. Portanto, Olha, se calhar mesmo a começar no partido, é que as pessoas pensam pouco. A começar mesmo no partido, as pessoas, ao tentarem fazerem um assassinato de caráter, matar a minha projeção, não me pagando a dívida, não me reconhecendo, as pessoas pensavam que me estavam a prejudicar a mim. Não, estavam a prejudicar o próprio país. Okay. Estavam a prejudicar a própria Angola. Você sente que o João Lourenço hoje está a pagar por isso? Ou seja, o país. Não, mas vamos dizer a governação do João Lourenço está a pagar por esses teus detratores? Não sei, não posso afirmar isso. Acredito que... Se for chamado pelo presidente para dar seguimento àquilo que você deu, para dar seguimento àquilo que você fez e sabe fazer muito bem, avançavas? Eu sou patriota, eu por Angola faço tudo. Ok. Como é que viu a aparição do Rick Rose? Esteve aqui há 1 ano ou 2, não é? Rick Rose esteve cá. Olha, eu já trouxe todos os artistas do mundo. Eu já tinha trazido o Rick Rose 2 vezes. É normal. Aliás, não há artista nenhum que venha para Angola de impacto que eu não tenha trazido, né? Okay. Só a nova geração, Remas e Burna, né? Burna Boy. Burna Boys e agora essa sul-africana. Portanto, só a nova geração. Só a né? nova geração. Do resto, todos os artistas, todas as grandes estrelas mundiais eu trouxe. Ok, mas circulou nas redes sociais que o Riquinho tentou organizar um evento nos coqueiros, mas sem sucesso. Normal. Quem está na chuva é para se molhar. Quem faz 1000 espetáculos bons, fazer um espetáculo mau, qualquer parte do mundo ouve-se falar de 1 ou 2 shows menos sucedidos. Isso é normal, isso não tem nada de... Não é o show dos coqueiros por não ter ido ninguém que vai fazer com que a minha carreira... Portanto, não é um show que vai matar a minha carreira de 50 anos. Por que é que achas que não foi pessoas? Por vários motivos. Eu se reparar, não tinha patrocinador nenhum. Ok. Portanto, hoje, até um show numa sala de 200 lugares, no Royal Plaza, portanto, tem 3 bancos a patrocinar, tem uma Unitel a patrocinar, tem rádios e televisões a patrocinar. Portanto, até numa sala de 200 lugares, né? Okay. Para dar um exemplo do Royal Plaza, né? Isso. Não há show nenhum aqui que não tem patrocinadores. Mas antes tinha, o Riquinho antes tinha. Eu nunca tive patrocinadores. Nunca teve patrocinador. Não. O teu dinheiro foi onde? Nunca tive patrocinadores. O teu dinheiro foi onde, Riquinho? Qual dinheiro? O dinheiro que tinha naquele tempo dos eventos. Pus os meus filhos a estudar. Ok. O meu dinheiro fiz investimento familiar, fiz investimento pessoal, portanto, condições sociais boas e pus todos os meus filhos. Não tem devedores? Eu tenho 3 filhos a estudar nos Estados Unidos. Sim, tem o basquetebolista. Tenho 3 filhos a estudar nos Estados Unidos, portanto, eu fiz um investimento pessoal. Agora, não me pagam há mais de 15 anos. Portanto, não tinha como. Quem não paga? O MPLA? O Estado. O Estado, ok. O MPLA não. O MPLA comigo tem uma dívida moral. Ok. O Estado é quem não paga. Quem me deve, efetivamente, é o Estado angolano. Um valor... O MPLA comigo tem uma dívida moral. Ok. Portanto, uma quanto dívida é que o Estado lhe deve, Riquinho? de investimentos financeiros que fiz. Portanto, eu no MPLA investi mais de 25 milhões de dólares. Portanto, jamais vou cobrar esse dinheiro ao partido, ao MPLA. Jamais vou cobrir
Portanto, jamais vou cobrir esse dinheiro, esse investimento ao MPLA, ao partido, Ok. até por uma questão de princípios e ética, até porque não houve nenhum acordo de devolução de valores, mas é uma dívida moral que eu acho que deveria, sempre que o meu nome aparecesse, pesar na balança e o próprio partido intervir, porque o partido é que manda no Estado, intervir a meu favor no processo da dívida que o Estado tem connosco. E isso não tem acontecido. Por exemplo, o Festival da Venezuela. Quem convidou foi a JMPLA. Quem convidou foi o primeiro secretário da JMPLA, Paulo Pombolo, que hoje é o primeiro secretário, que é o secretário-geral do MPLA. Portanto, quer dizer, é a pessoa certa para dizer Ministério do Desporto, Ministério das Finanças e GAI, esse processo foi assim, não houve contrato, é verdade, mas o empresário gastou, Isso. custeou toda a delegação de Venezuela, deve ser, portanto, restituído os valores investidos uma vez que serviram ao país. Ok. Mas isso não tem acontecido. Por Ok, exemplo. muito bom. Estás de acordo com a destituição do MPLA? Ouviremos falou um bocado. Destituição do João Lourenço. Sim, falei há bocado. Falou um bocado da chapada. Eu nunca bati ninguém. Aquela história do Maia Cool foi marketing. Aliás, Maia Cool é meu amigo pessoal e eu já patrocinei o Maia Cool vários discos e, portanto, aquilo foi história. Aliás, ele já contou isso. Ok. Isso com relação ao Maia Cool. Falou-me de dívidas. Há artistas também que não que reclamavam do Requiem não lhes ter pago. Não existe isso. Isso não existe. Ok. Eu fui o empresário que mais pagou os músicos angolanos, os maiores cachês. Portanto, isso são histórias, né? Isso são histórias. Nunca aconteceu. Quem acha que eu devo, aparece publicamente a fazer como eu faço. Ok, exatamente. Como eu faço ao Estado e as empresas, são de Angola e Indiama, que me devem. Exato. É a favor da destituição de João Lourenço? Eu quero guardar isso para o fim. Ah, é? Vai ser a última resposta que eu vou Está dar. bem. Então, como tem duas partes este programa, como tem duas partes, vamos depois terminar a primeira parte daqui a pouco. Mas, contudo, vamos então para outra questão. A fome em Angola é uma realidade atualmente? Olha, nós vemos, né? Nós vemos as pessoas irem para o lixo, vemos o grau de criminalidade, vemos a falta de desemprego, a falta de empregos. Ok, falta de emprego. Vimos o desemprego, portanto, vê-se que há um esforço grande, não é? Nesse sentido. Há coisas boas também que estão a acontecer, na saúde, por exemplo. Portanto, vê-se muitos hospitais, muitos e hospitais de ponta, não é? Vê-se que, de facto, muita coisa se fez em termos de saúde e de educação também, muitas escolas. Agora, não dizer que não há fome, eu estaria a mentir. Fala-se que empresários são aqueles que fazem, ou seja, fala-se que grandes empresários fazem o povo olhar certos governos competentes incompetentes como competentes. Certo? Vou repetir a pergunta. Fala-se que grandes empresários levam o povo a olhar governos incompetentes como competentes. E você, Riquinho, na fase da governação do José Eduardo dos Santos, ajudou as pessoas, o povo, a reclamarem menos da fome e a prestarem mais atenção nas boas coisas da vida. Hoje,
as pessoas estão mais focadas na fome, questões sociais, quando estariam distraídas em outras coisas, outras questões, outras coisas. A pergunta, na verdade, é: João Lourenço fala-se que deu um tiro na perna ao não apoiar o setor empresarial, certo? Concordas com isso? Eu diria isso de uma outra forma. Eu diria que o presidente João Lourenço muniu-se ou criou a sua equipe de trabalho, inclusive no aspecto empresarial. Em toda a parte do mundo, quando um presidente chega ao poder, nos primeiros anos, ele tem que se afirmar e se reforçar e se defender do ponto de vista político, social e econômico. Ok. Portanto, é natural que nos primeiros 2, 3 anos, aliás, no primeiro mandato, ele reúna, por uma questão até de defesa de soberania, cria fundos soberanos, cria reservas alimentares e tem que contar com as pessoas de confiança. Portanto, é natural que as pessoas, que o presidente, portanto, num determinado período, chamou um grupo de empresários que, com alguma confiança, isso é natural. 30 segundos por intervalo, Ricky. Isso é natural. Fala-se, por exemplo, de que o presidente dirige, dá contratos, convoca 2, 3 empresas. Fala-se muito na Carrinho e na Umapatalo. Riquinho, antes de falar isso, nós vamos só para o intervalo e já voltamos, tá? Senão vamos ficando no caminho. Intervalo, ouvintes, já voltamos para a segunda parte da entrevista com o Riquinho. Até já. De volta, ouvintes, a entrevista com Riquinho na Rádio 20. Riquinho, estamos a falar da Umapatalo e a Grupo Carrinhos, João Lourenço. Pois, exatamente. Eu também fui das pessoas que eu não percebia, que também estava contra, mas depois fiz uma análise de juízo e disse, não, mas se fosse presidente também ia fazer isso. Fazer o quê? Reunir-se e trabalhar com as empresas de confiança. Pessoal, não é? Não só com as empresas, mas mesmo reunir, por exemplo, no Conselho Econômico, Conselho Social, os conselheiros, trabalhar com as pessoas que lhe garantam alguma confiança. Até porque o presidente João Lourenço vinha de um processo que tinha que se afirmar. Portanto, vinha com a sombra do ex-presidente, portanto, então foi um processo de afirmação. No primeiro mandato até eu dei o benefício da dúvida e apoiei e não fui contra. Mas agora, no segundo mandato, manter o mesmo processo, não se alargar os outros empresários, não ir buscar. Eu, por exemplo, sou um Umapatalo da cultura. Portanto, o Umapatalo é uma grande empresa de obras internacional, que a gente respeita muito e nos orgulha. O Grupo Carrinho Idem cresceu muito. Mas dizem que... Mas eu também sou o Carrinho da cultura. Dizem que são empresas de João Lourenço. Não quero saber de quem sejam, não é? O Nunes, governador de Benguela, que tem a Umapatalo, a gente já o conhece como empresário há muitos anos. Não foi agora que o presidente João Lourenço subiu ao poder que apareceu a Umapatalo.
O Patalo já existe há bastante tempo. Ok. Portanto, o grande problema é que eu também sou uma patalo da cultura e do desporto. Eu sou um carrinho da cultura. Eu sou a maior expressão empresarial em termos de cultura e desporto do mundo. Não existe outro empresário no mundo que tenha o meu historial, que tenha os meus feitos. Portanto, numa situação normal, eu estaria neste grupo. Portanto, o que se passa é que eu fui preso por ter, morto por não ter. Ok. Portanto, todo mundo pensou que eu fui grandemente apoiado pelo ex-presidente Eduardo dos Santos. Isto é uma ilusão, uma mentira. Não, e para sublinhar por baixo, teve um vídeo em que choraste. Tiveste a chorar a morte do presidente e ainda dizias que afinal não estávamos bem. Não, isso é outra conversa. Saudades. Isso é outra conversa. É isso que levou as pessoas a pensarem isso. Não, isso é outra conversa. O grande problema é que todo mundo pensou, inclusive acredito que o presidente João Lourenço também pensou, não é? Que eu era um grande aliado do presidente Eduardo dos Santos. Toda Angola, e não todo mundo, ninguém imaginou que quem traz Júlia Iglesias para o 60 aniversário, quem traz Djavan, quem traz 25 ou 30 artistas durante 20 anos ou 30 anos em todos os aniversários, não é? E o presidente Eduardo dos Santos sai e nem orienta o pagamento da minha dívida. Portanto, isso nunca passou pela cabeça de ninguém, que eu não tenha recebido milhões e milhões e milhões do saco azul para fazer os eventos que eu fazia. Isso nunca passou na cabeça de ninguém. As pessoas só começaram a perceber agora, quando eu comecei a falar, quando eu disse que o presidente Eduardo dos Santos foi das figuras mais ingratas que passaram pela minha vida. Aí as pessoas começaram a assustar. Ok. Portanto, todo mundo. Quer dizer, o grande problema é que eu fui combatido como se fosse um aliado do presidente Eduardo dos Santos. E não eras, no caso. Nunca fui. Foi ingrato contigo. Eu já disse isso publicamente. Também disse e perdoei. Porque o presidente Eduardo dos Santos deu-nos a paz. Também disse isso. Ok. Agora, eu fui confundido. Ok. Nunca recebia. Aliás, sala de espetáculos deram a todo mundo. O presidente Eduardo dos Santos deu sala de espetáculos a todo mundo, a mim não me deu. Deu sala de espetáculos aos genros, ao filho, à esposa, que é ali na Assembleia Nacional, ao genro, que foi ao Palácio de Ferro, etc. A mim não me deu nada. A mim nunca me deram nada. A mim, eventualmente, e o único apoio que eu recebi do presidente Eduardo dos Santos, e eu falo isso publicamente porque eu não sou mentiroso, nem sou hipócrita, foi um apoio já desapoiado, tanto na vinda do Roberto Carlos. Portanto, eu trouxe o Roberto Carlos com fundos próprios, fundo de financiamento bancário. Portanto, o presidente Eduardo dos Santos sentiu-se comprometido porque foi ao evento, subiu ao palco e falou, e mandou dar um apoio financeiro, mas depois de eu ter trazido o Roberto Carlos, de eu ter gasto na vinda do Roberto Carlos e do Festival da Paz mais de 2,5 milhões de dólares, recebi um apoio de 400 e tal mil dólares. Quer dizer, que nem chegou a 500 mil dólares. E eu gastei 2,5 milhões. Quer dizer, que apoio foi esse, afinal de contas? Isso foi uma contribuiçãozita. Este é o único apoio que eu recebi em Angola independente. Porque o que se fala, o que se pensa, é que eu pensava que o Riquinho tinha mesmo um saco azul. Sim, então, mas quem traz Júlia Iglesias? O aniversário do presidente. Quem traz no ano a seguir o Djavan? O aniversário do presidente. Quem leva Alexandre Pires ao Palácio para cantar para o presidente? É um promotor rico em qualquer parte do mundo. Pois é. Então, quem leva 10, 20 artistas a cantarem para o presidente é um promotor rico em qualquer parte do mundo.
das pessoas sempre pensar. E, aliás, eu tive o azar, numa infelicidade do presidente Eduardo dos Santos, de numa conferência alguém lhe ter mentido, alguém lhe ter dito uma falsa informação, que eu era o empresário que mais dinheiro do Estado tinha recebido. Provavelmente devem lhe ter dado uma informação errada de que mais financiamentos bancários. Isso sim. Eu sou dos empresários que mais financiamentos bancários recebeu. Eu não sou o único. A lista dos financiadores bancários, mesmo a lista do BPC, a lista do BESA. Mas o Riquinho não tem entre os devedores. A lista que está por aí tem mais de 1.000 nomes. Portanto, mais de 1.000 empresários. Portanto, não fui o único que fui buscar financiamentos bancários. Não está entre os devedores destes bancos? Neste momento eu não devo. O Estado deve-me mais. Pois não é. Eu devo 50 milhões. O Estado deve-me 75. Eu já nem falo o que devo. Eu só digo que o Estado é que me deve 25. Exatamente. Em 2022 esperava-se que a UNITA tomasse o poder. Você também esperava por isso? Olha, as minhas entrevistas em 2002, em 2022. 17, sim. Eu sempre disse que queria que o MPLA vencesse, mas sem maioria absoluta, e queria que a UNITA não vencesse, mas que não perdesse por maioria absoluta. Exatamente. Por quê? Eu tenho as minhas razões pessoais. Quais razões? Pode partilhar conosco. Eu disse isso numa altura. O país não está preparado para ter a UNITA com maioria. É? Por quê? Porque não, nem a própria UNITA está preparada. Para ter como maioria que é maioria absoluta. Isto é complicado. Não. Se a UNITA, vamos só pensar. Da seguinte forma, se a UNITA fizer um bom número. É miúdos, calma só. É miúdos, vou dizer assim. Se o MPLA perde o país, eu tipo que sou feiticeiro, sou bruxo. Por quê? Porque eu previa, eu dizia que a Isabel dos Santos ia fugir de Angola. Todo esse cenário, eu já falava isso em 2010. Por que é que dizias isso, que a Isabel havia fugido de Angola? Eu dizia por causa da arrogância, por causa do abuso do poder. Eu fui vítima dela de muitas coisas. Dos artistas americanos, toda aquela situação. E que eu sabia que eu sabia, e porque li os sinais da história, eu vi portanto, a situação dos países árabes, eu vi portanto, a queda do muro de Berlim, portanto, eu sabia que tarde ou cedo, portanto, o presidente Eduardo dos Santos sairia do poder, não é? E que não imaginei que fosse nesta proporção. Mas eu sabia que os filhos do presidente iriam abandonar o país. Me diz uma coisa. Eu já dizia isso. Me diz uma coisa, Henrique, Riquinho. A vida está a ser justa ou injusta com Isabel dos Santos? Eu não comento. Eu não comento porque, se por um lado... está a pagar por aquilo que ela fez? Se por um lado, nem por isso. Se bateu duro demais, por outro lado, ela não é nenhuma santinha, e eu sou a prova viva de que vivi muitas atrocidades por parte dela. Portanto, então, não sei, não comento isso, não se deve pagar o mal pelo mal, não comento isso. Mas queria ainda concluir naquela minha... A UNITA que não devia ganhar por maioria absoluta. Precisamos entender isso. Exatamente. Estará a UNITA preparada para ganhar sem fazer retaliação depois? Ok. Mas a UNITA diz que não vai fazer retaliações. Se dentro do próprio MPLA, se o próprio MPLA houve essas retaliações, okay. As pessoas não têm coragem de falar, mas sim senhora, houve. Houve secretário-geral por dizer que gosta de Eduardo dos Santos, Boa Vida, perdeu o cargo, houve esse trabalho. Agora imagina a UNITA tomar o poder
no dia seguinte o país não é o mesmo. Eu sou apologista por uma transição. E a transição é o quê? É o MPLA perder a maioria absoluta. Ganhar, por exemplo, com 41%. Ok. E os 59% estarem divididos, 40% para a UNITA e os 19% estarem divididos com mais 3 partidos. Ok. Para partidos sérios, Ok. que não se vendam, Ok. e que os debates na Assembleia sejam rendidos. Ou seja, fazer a transição naquela tranquilidade, devagarzinho, né? Não de forma brusca. Exatamente. O que eu quero entender também, Riquinho, é o seguinte: Não é? o maior. Agora, sei que a UNITA não gosta de ouvir isso. E o MPLA também não gosta de ouvir isso. Eu, em todas as pré-campanhas, sempre disse. Eu fui das pessoas que teve coragem de dizer que eu quero que o MPLA ganhe, mas não com maioria absoluta. Para não ficar autoritário. Para não ficar dono de tudo. Não é? Portanto, tem que haver equilíbrio na Assembleia. Portanto, para aprovar as leis. Portanto, com a participação dos outros partidos. Ok. Não aqueles partidos partidecos que já sabemos a partida que foram criados que é para apoiar o MPLA, foram criados que... Não! Partidos neutros, partidos com a sua visão. Portanto, eu quero ver essa Angola nesta fase da transição. E depois ganhe o melhor. Há partidos que estiveram no poder, perderam, foram para a oposição. E depois, 10 anos depois, voltaram outra vez. Com a experiência... Muito mais forte. Muito mais forte. Agora, fala-se que dentro do teu... O maior inimigo do MPLA é mesmo o próprio MPLA. É verdade? Concordas com isso? Eu, neste momento, eu não diria o maior inimigo, mas eu diria o maior opositor. É mesmo o próprio MPLA. Dentro do MPLA, porque... O MPLA perdeu a união? Claramente. Ok. Hoje, não assumir isso é dar um tiro no próprio pé. Claramente. Então, hoje estamos a ver o filho do Nandô a dizer que quer convocar um congresso antecipado. Ok. Quer convocar um congresso antecipado? Isto é complicado, isso nunca na história do MPLA aconteceu. Eu sempre estive a pensar. Mas quem convoca o congresso não é o presidente? Que há portanto, se ele tiver fórum, portanto, eu nem sei se precisa ser membro do Comitê Central, se precisa ser membro do Bureau Político, se é membro do Comitê Central, se é membro do Bureau Político, se basta ser militante de base. E, pronto, eu só sei é que está a girar nas redes sociais. Isso nunca aconteceu antes. Eu não sei se isso é a nossa democracia que está muito madura ou se de facto isto é possível. Portanto, eu estou aqui para ver, não é? O que é certo também é que e outros e vemos outras manifestações, tanto eu próprio, a minha forma crítica, tanto alguns membros do partido. Eu acho que o MPLA hoje não está como antes. Ok. O MPLA está desorganizado? Está unido. Se não está, está diferente. Ok. Está diferente. E está muito frágil. Será que é esse momento que a UNITA ganha? 2027. Estamos já no final estamos quase no final da nossa entrevista, mas eu quero fazer uma pergunta que é muito importante. Acha que se o MPLA continuar deste jeito como está em 2027, é certeza absoluta de vitória para a UNITA? É assim. Quem está no poder com todas as armas, com poder financeiro, com tudo em suas mãos e perde o poder,
é porque os opositores trabalharam muito. Uhum. O MPLA em Luanda perdeu. Ok. Hoje tem um jovem turco, que por acaso foi da minha escola, que é o Manel Homem, Uhum. que está a dirigir Luanda, Ok. com aquela agressividade. Tem participado em jogos de futebol? Tem estado próximo Mas do aquilo é o Riquinho, povo? aquilo é o Riquinho aos 50, aos 40 anos. O Manuel Homem, no caso. Ok. Aquilo é o Riquinho aos 35 anos. Uhum. Essa força que ele tem, Uhum. aprendeu na Casa Real. Ah, ok. Ele esteve lá durante 10 anos. Ok. E não sou ele. Uhum. Bicas. Ok. E Mana Matos, que está na televisão hoje. Ok. O Mício, que está na CLE. Uhum. O Mota Lemos, Uhum. o empresário do Matias Damasio. Ok. Portanto, toda essa gentada, essa nova vaga, passaram por lá. Portanto, Uhum. e então, está muito bem posicionado O Manuel Homem. o Manel Homem para, inclusive, sonhar com outros voos, Ok. não é? Mas ou o presidente João Lourenço muda radicalmente. Mudar radicalmente é o quê? Congregar, puxar. Portanto, fazer um trabalho de verdadeiro presidente dos angolanos. Eu tenho batido muito na tecla, Uhum. porque acho que o presidente João Lourenço, no meu caso pessoal, Sim. tanto não me tem tratado como eu esperava que o presidente o fizesse como presidente de todos os angolanos. Eu sinto isso, né? Ok. Eu tenho a certeza absoluta que se o MPLA no global quer se manter no poder, vai ter que trabalhar muito. Tem tudo na mão, tem o poder financeiro, tem a gestão do país, não é? Uhum. Mas eu acredito ainda que é aquilo que eu sempre disse, o 2027. Uhum. O MPLA aqui agora, em 2022, saiu com 53. 53, acho, de 53%. Em 2021 baixa para os... Baixo. 2027. Em 2027 baixa para os 51, 50... E vai ser aquilo que querias, se calhar. 49... Não, então vai me chamar de feiticeiro. Que eu estava quase no final. Apesar que a UNITA não quer isso. Quer A mesmo UNITA ganhar. quer ganhar. Mas não acha que a UNITA já merece ganhar? A título pessoal, até poderia dizer que sim, mas a título nação, país, entre a UNITA ganhar e haver uma grande instabilidade, entre o MPLA ganhar com maioria absoluta e haver outra grande estabilidade, por causa dos dois lados. Ok. Mas se o MPLA ganha, mas perde, quer dizer, ganha perdendo, não tendo grande maioria, Ok. e se calhar, pela primeira vez, repartição mesmo de pontos. Uhum. Portanto, sem maioria, com a oposição, não estou a falar a UNITA, Uhum. eu estou a falar o MPLA e a oposição toda. Isso. Portanto, haver repartição de percentagem, eu acho que estaríamos a ter um país melhor e depois, na próxima, então que ganhasse o melhor. Ok, exatamente. Sobre a destituição, já para terminar, de João Lourenço, é verdade que Riquinho quer a destituição de João Lourenço? Olha, eu no momento Temos 2 minutos. no momento de muita frustração, no momento altamente zangado, eu fiz esse pronunciamento. E seria hipócrita ou mentiroso se viesse aqui dizer que não disse isso. Disse isso, sim senhora. Mas foi no momento. Esse momento já passou. Ok. Esse momento
da Assembleia, inclusive. Assim em casa já estão a falar que já lhe compraram de novo. Não, porque nós temos que ser realistas. Eu não posso me prender a posições que já foram ultrapassadas. Ok. Portanto, havia essa possibilidade. E eu, nessa altura, eu de facto, se o processo avançasse, eu estava na disposição, aliás, estive na disposição e convidei os deputados todos do MPLA a votarem contra caso chegasse à votação. É que nem chegaram a votar. Pois é. Portanto, não chegaram a votar, portanto, mas a minha posição foi bem marcada. É que se naquela altura houvesse votos e que eu era a favor, e era a favor por quê? É porque eu sou seja político. Eu era a favor porque tinha um processo da minha dívida que eu achava ou acho que o presidente não está a ser, digamos, não está a ter uma posição correta. Ok. Aliás, eu faço um vídeo, eu faço um áudio onde eu convido o próprio presidente a convocar uma reunião. Portanto, o meu problema é da minha dívida. As pessoas dizem, não, mas você pede a destituição do presidente. Eu peço a destituição do presidente, porque eu não quero ter um presidente que não resolve o meu problema. Mas já levou a tribunal? Já está no tem que levar a tribunal, Riquinho. Ah? Olha, é assim. Falar é muito Não fácil. quer rever o teu dinheiro. Falar é muito fácil. Você já imaginou Angola com o sofrimento todo que tem? Um tribunal internacional decretar bloqueio de todos os aviões de ataque na Europa? Ok. Já imaginou o dano que é para o país? Eu penso o país. Os tribunais, em última instância, porque não são tribunais nacionais, são tribunais internacionais. Mas espera reaver os seus valores? Tenho a certeza absoluta que ainda este ano um dos processos será resolvido, Ok. que é o do Afrobasket, e no próximo ano os outros. Eu já fiz 2 contactos internacionais, tanto a FIBA, a FIFA, A FIFA. tem posições muito duras. Nós vimos o Cabo Escuro, nós vimos o treinador da seleção nacional. Portanto, tem que se ter muito cuidado, porque são instituições que, depois de tomarem decisão, você já não pode ir lá e dizer não, Sim, calma aí, vamos negociar. desculpa. Então, tem que se ter muito cuidado. Ok. Eu não quero comentar isso, porque é um processo que está em curso, está em tratamento, mas eu acredito mais na resolução extrajudicial dos meus assuntos do que judicialmente. Judicialmente será muito terrível, inclusive para mim. Inclusive para mim, porque uma dessas medidas a acontecer também seria penalizado como angolano. Pois é. Pelas dificuldades que iam surgindo aqui no país. Exatamente. Riquinho, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20 no programa Papo Reto. Muito gosto de ter-te aqui. Alguma outra informação que queira deixar? Está tudo dito do nosso lado? Não, portanto, eu faço 60 anos em janeiro. 60, oba. 60 anos, de princípio, é minha. Vou-me aposentar. Opa. Portanto, de participação direta, tanto do ponto de vista profissional, no showbiz e eventos. Vou ficar mais para assessorar. Ok. Assessorar e, tanto, eventos de grande porte. Festivais internacionais. Portanto, vou ser mais um assessor do que
produtor direto. São Produtor 60 direto. anos. Acho que chegou a altura também de eu viajar, acompanhar agora a carreira do meu filho, Isso. que este ano pode ser o segundo angolano a entrar para a NBA. Exatamente. Portanto, então, também estou com problemas de saúde. Como vê, estou magro, preciso de, em 2024, não só entrar para a reforma, como cuidar um bocadinho da saúde e da família. Ok, muito bom. E desde já, parabéns adiantados. Muito gosto de ter-te aqui no programa Papo Reto. Cumprimentos à tua família e boa sorte aí. Yeah? Ouvintes, obrigado também pela vossa presença e audiência. Muito gosto de ter do outro lado. Foi mais uma entrevista na Rádio 20, programa Papo Reto. Técnica e seleção musical, seu programa esteve a cargo de Milton Júnior, lá de Bravo no áudio, Pinox Pro nas imagens, Paulo Negrão no microfone. Boa tarde.